Dei uma sentada aqui, já passei em vários estandes, principalmente de marcas de pastas. Eu não filmei, quer dizer, eu até filmei, mas eu não postei porque dá pra ver a marca, e aí eu acho que não é legal eu, como dona de uma empresa, de uma marca, falar mal de outras. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: 99% tem maltitol como adoçante, e o pior de tudo, não é quem tem maltitol e fala que tem maltitol, são aquelas que no rótulo, a lista de ingredientes fala apenas, sei lá, amendoim e whey protein, ou amendoim e proteína vegana, amendoim e cookies veganos, tudo zero açúcar, e aí quando você pergunta como é que é adoçado, eles falam, é com maltitol, só que não tá nem escrito na embalagem. Isso eu realmente não acho legal. Ó, aqui, amendoim, chocolate branco, zero açúcares, café e lecitina de girassol. Ó, você já sai daqui e vai direto pro estádio do chá que existe. Aproveitei esse domingo chuvoso aqui que as meninas estão ali brincando ou brigando com o papai para falar um pouquinho das minhas considerações finais sobre a Natural Tech. Mas antes de dar minha opinião, eu vou colocar aqui o print de uma cliente que teve na feira e me mandou uma mensagem. E assim, eu me identifiquei muito com o que ela escreveu, eu quero colocar aqui. Mas por que eu quis compartilhar? Porque da mesma forma que ela ficou inconformada, eu fiquei inconformada. Claro que para mim é bom rodar pelos estandes da concorrência, que eu já falei aqui que eu não considero, porque não é o mesmo tipo de produto, e ver que nenhum deles é bom, realmente gostoso, né? Mas por outro lado, não entra na minha cabeça, e eu fico me perguntando o porquê, e eu já sei a resposta, já vou falar dela. Você trabalha com um produto que a base dele é uma das coisas mais maravilhosas do universo, né? Para mim, oleaginosa tá no topo ali da pirâmide das comidas mais divinas e gostosas que existem. E aí você pega, mistura e acrescenta um monte de tranqueira ali dentro. Um monte de adoçante, enche de aromatizante artificial, sendo que assim, a base é perfeita. Vou postar agora um vídeo que eu fiz lá na feira, mas que eu tive que editar e pegar só um trechinho, porque senão daria pra ver a marca. Eu já disse aqui que isso não é legal, não vou ficar expondo nenhuma outra marca. Mas eu quero que vocês vejam o que tá escrito no rótulo, ali na lista de ingredientes, e o que tem realmente ali dentro, porque depois eu tive que perguntar pra moça que trabalhava no stand pra entender, né? Que vocês vão ver que não tá claro o que tem dentro do produto. Olha só. Sabor avelã, leite em pó, chocolate ao leite zero adição de açúcar, avelã, chocolate 50% zero adição de açúcar. Então na lista de ingredientes tem 2 tipos de chocolate, né? Tem amendoim, tem leite em pó, tem avelã também lá no final da lista, ou seja, deve ser pouca quantidade. E não diz qual é o adoçante, sendo que a pasta é extremamente doce. Eu provei, ela é muito, muito doce. Então, você quer saber como que ela é adoçada. Mas, obviamente, o adoçante está dentro desse chocolate. Em nenhum momento eles abriram parêntese para dizer quais os ingredientes desse chocolate. Então, é zero transparência, você não sabe o que você está comendo. E aí eu fui perguntar para a moça do stand, mas vem cá, essa pasta é adoçada com o quê? Ah, com nada. Não, ela é adoçada porque ela é muito, muito doce. Ela falou, ah, sim, é pelo próprio chocolate. Tá, e o que tem nesse chocolate? O que adoça esse chocolate? E aí ela foi lá se informar e voltou para dizer que era com maltitol. Agora, o prêmio de rótulo mais engana-trouxa que eu vi lá na feira é esse aqui que eu vou mostrar agora. Esse aqui realmente merece o troféu. Não é possível. Não, sério, eu não me conformo. Desculpa, eu sei que eu tô repetitiva, mas como que as pessoas compram isso?
Elas não sabem que elas estão levando gato por lebre. Aí se vê lá, tem os folders, tipo assim, apenas 4 ingredientes, sei lá, amendoim, castanha de caju, chocolate vegano e cookie vegano. Meu Deus, quantos ingredientes devem ter dentro desse cookie? Quantos ingredientes devem ter dentro desse chocolate? Ele é feito assim, né? Cookie, o cookie deu na natureza. E aí virou o ingrediente por si só. Então, só para fechar o raciocínio, depois dessa longa história, por que que as empresas fazem isso, né? Por que que elas estragam um produto que por natureza já é tão bom como uma pasta de oleaginosa, né? Uma pasta de avelã. Putz, coisa mais perfeita do universo. Vamos estragar, vamos jogar adoçante, vamos jogar aromatizante. Enfim, é óbvio, né? Money, money, money. Money talks. O dinheiro. É muito mais barato você diluir uma coisa que é tão cara. Avelã é caríssimo, né? Então vamos encher de coisa mais barata para poder ter uma margem melhor, né? É isso. Aí você pega uma pastinha da Tartinê, 100% avelã, uma pastinha da Tartinê, 100% pistache. Nossa, é caro. É caro. Por que vocês acham que a gente vende direto para o nosso consumidor final pelo site? Por que que o nosso foco é o e-commerce? Porque se você colocar numa loja, imagina, eles têm que ter a margem deles também. Aí o produto vai nas alturas, fica. Aí o cliente dele chega lá, não segue a Tartinê, não sabe de nada disso, não tá muito antenado com essas paradas, com esses parangolês da nutrição. Ouviu a influenciadora dizendo que tem uma pastinha deliciosa, super saudável. Ele compara os preços lá da não sei que nuts com a Tartinê. E ele vai falar, cara, eu vou levar mais barata. Mas é o que a gente sempre fala, o mais caro hoje pode te ajudar a economizar o remédio do futuro. Então, são escolhas. Cada um é responsável pelas suas. Digamos que o maltitol seja a ovelha negra da família dos polióis. Polióis são adoçantes naturais que, se você tolera bem, que se não te causam distensão abdominal, eles podem entrar num contexto de dieta com baixo índice glicêmico, principalmente para diabéticos, pessoas que têm doenças metabólicas. Só que o maltitol ele tem uma particularidade que transforma ele em vilão. Eu vou colocar aqui um trecho do blog do Dr. Souto, isso não sou eu que estou dizendo. Então, galerinha, é isso. Essas brechas na lei permitem que qualquer produto que contenha um adoçante que não é açúcar em si, com outro nome, mas que tenha o efeito igual ao do açúcar, seja considerado um produto zero açúcar. E aí, com isso, a indústria nada de braçada, faz a festa e vende um produto de qualidade inferior e que pode até ser perigoso para um diabético, que é perigoso para um diabético, pelo dobro do preço. Recebi mensagem de uma cliente agora, até pedi a autorização dela para printar e postar, mas enquanto isso eu já vou explicando aqui a história. Ela comprou uma barra de proteína de uma marca mega conhecida, que eu até gosto, consumo produtos apesar de saber que tem formulações ainda com maltitol. Só que quando ela comprou essa barra, estava assim anunciado como bem limpinha e adoçada com estévia. E aí ela comeu, teve uma mega distensão abdominal, desconfiou e foi questionar a empresa para saber, né, o que é adoçado, com o que eles adoçavam a cobertura de chocolate que envolvia a barra. E aí, olha a resposta. Tá explicado, né? Tem uma RDC que permite que as empresas simplesmente omitam essa informação nada crítica, né, do tipo de adoçante que é usado no produto, se esse ingrediente compõe
representa menos de 25% da formulação. E aí elas deitam e rolam, né? Que aí você anuncia como saudável, não precisa colocar o que tem ali dentro e tá tudo certo. E assim vão enganando o consumidor que compra gato por lebre, deve ter pagado caro numa caixa de barrinha para ficar com o quê? Com distensão abdominal, dor na barriga. Então, assim, se a lei não protege o consumidor, cabe ao consumidor ser mais criterioso nas suas escolhas, ler os rótulos, que é o que eu falei. Quando você compra o produto de uma marca, você está votando nela com seu dinheiro. Então, a gente tem que pensar bem antes de fazer esse ato, né, de comprar alguma coisa. Eu tô pasma, não pode comentar nos posts dessa marca. Eles fecharam, não tem comentário. Eu estava aqui lendo várias mensagens de pessoas chocadas, indignadas com as sacanagens dessas marcas. E aí eu vi o depoimento de uma mãe que me mandou um áudio contando da história da filha dela, que é pré-diabética. E ela estava tentando arrumar lanches mais parecidos com os lanches normais das crianças, um biscoito recheado, uma coisa assim para a filha dela. E ela encontrou um 0 açúcar, ficou toda feliz. E agora foi ver que tinha maltitol e descobriu que vários produtos que ela comprava para a filha dela tem maltitol, né? E aí eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com o Dr. Souto em 2019, se eu não me engano. Não, acho que foi antes disso, né? Porque eu ainda trabalhava na Band. Cheguei aqui, foi em 2018. Eu vou até colocar um trecho dessa entrevista aqui para vocês verem. Ele falava justamente sobre o perigo desses produtos 0 açúcar que contêm ingredientes como o maltitol, maltodextrina e outros que elevam a glicose no sangue e representam um perigo imenso para pessoas que têm doenças metabólicas. E o que ele estava dizendo é que, assim, para uma pessoa que está comendo aquele produto porque ela quer secar a barriga, né? Ela acha que vai secar a barriga, obviamente não vai, porque aquilo ali funciona quase como açúcar no nosso organismo, é uma coisa. Agora, um diabético que depende do controle da glicose no sangue dele para evitar consequências graves dessa doença, é quase criminoso, né? Apesar de não ser ilegal, a lei permite, né? Os furos na lei permitem que os produtos façam essas alegações de 0 açúcar, eles não são seguros para diabéticos. Essa elevação crônica continuada da glicose desses pacientes é o que vai produzir os danos na retina, na visão, podendo promover a cegueira, nos rins, que vai acabar levando a insuficiência renal, hemodiálise, nos vasos do coração, provocando doença cardiovascular, infarto, derrames. O diabético não é uma opção, é uma necessidade, tá certo? Disso depende a qualidade do controle da sua glicemia, da glicose no sangue, que em última análise vai ter impacto em todas essas coisas que o diabetes provoca: cegueira, amputações, hemodiálise, doença cardiovascular, derrame. Tá? Então, para estes, isso não é uma opção. Então é isso, a gente está falando de uma doença que tem consequências graves se você não controla da diabetes. Se você não controla da forma correta, você roubou meu filtro. Roubei seu filtro? Roubou. Retomando, a gente está falando de uma doença grave que, se a pessoa ela come alguma coisa sabendo que tem açúcar, ela vai comer com moderação, ela vai comer um pouquinho, ela sabe que aquilo faz mal para ela. Mas quando ela pega um produto dizendo que é 0 e ela é seguro, vai comer uma quantidade maior achando que está tudo bem. E é aí que mora o perigo, porque existe um risco real para a saúde daquela pessoa que tem uma doença que depende do controle da glicemia. Aproveitando aqui esse domingo chuvoso para colocar as DMs em dia, e já fiquei virada no Jiraya. A treta do rótulo voltou à tona. Tem 2 highlights que eu queria trazer aqui da treta. Bom, a primeira é aquela marca que eu comentei há alguns dias, que faz chocolates 0, à base de gordura vegetal, maltitol e aromatizante. Fechou o Instagram, trancou os comentários para ninguém lá questionar.
E aí uma cliente seguidora descobriu que eles fizeram um post de sorteio. E como é um post de sorteio, eles tiveram que abrir os comentários nesse post específico. E aí ela foi lá, comentou, questionou, falou sobre os ingredientes. O que eles fizeram? Apagaram o comentário. E ela não foi a única. E a outra parada é aquela marca, quer dizer, uma delas, né, porque são várias que fazem isso, que colocam cookies zero e chocolate zero nas pastas sem explicar o que tem dentro, né, porque a lei permite. E aí uma seguidora foi lá por DM perguntar quais eram os ingredientes que compunham o tal do cookie. E aí agora a moda, e eu já vi fazerem isso outras vezes, é responder o basicamente. Nosso cookie é basicamente composto por. Nosso chocolate zero é basicamente composto por. Que é a forma como eles respondem quando alguém pergunta, quando alguém questiona por que isso não está no rótulo. E eles simplesmente assim não mencionam alguns ingredientes que tem ali que eles não têm tanta vontade de explanar. Não precisa ser nenhum expert de cozinha, nenhum chefe para saber que para fazer um cookie você não consegue só com pó, né? Cacau em pó, fécula de mandioca, farinha de arroz branco e maltitol em pó, né? Fica só um pó ali, alguma coisa tem que dar liga, né? E normalmente é uma gordura, no caso do cookie tradicional, a manteiga, e o que a indústria costuma usar é a gordura vegetal hidrogenada. Divertindo muito com essa treta dos rótulos, porque a galera aqui resolveu comprar a briga, ir pra cima, lutar pela transparência. E aí, uma seguidora maravilhosa foi lá naquela marca de pastas de nuts que coloca que tem castanha de caju e chocolate zero, castanha de caju e cookies, mas não diz o que tem dentro do chocolate e do cookies. E ela questionou isso, gente. A resposta da empresa foi a melhor. Sério, eu realmente tá no topo das melhores desculpas, olha isso. Digamos que o maltitol seja a ovelha negra da família dos polióis. Polióis são adoçantes naturais que, se você tolera bem, que se não te causam distensão abdominal, eles podem entrar num contexto de dieta com baixo índice glicêmico, principalmente para diabéticos, pessoas que têm doenças metabólicas. Só que o maltitol ele tem uma particularidade que transforma ele em vilão. Eu vou colocar aqui um trecho do blog do Dr. Souto, isso não sou eu que estou dizendo. Então, galerinha, é isso. Essas brechas na lei permitem que qualquer produto que contenha um adoçante que não é açúcar em si, com outro nome, mas que tenha um efeito igual ao do açúcar, seja considerado um produto zero açúcar. E aí, com isso, a indústria nada de braçada, faz a festa e vende um produto de qualidade inferior e que pode até ser perigoso para um diabético, que é perigoso para um diabético, pelo dobro do preço. O maltitol, ele não vai te fazer necessariamente mal se você é uma pessoa saudável. Da mesma forma que se você é uma pessoa saudável e consome um doce com açúcar, aquilo não necessariamente vai prejudicar a sua saúde, principalmente se você está comendo de forma moderada. Então, se você não tem nenhuma doença metabólica e você come um chocolate adoçado com maltitol, o máximo que vai acontecer, além de um provável desconforto abdominal, de uma diarreia, que existe um efeito laxativo e de distensão para quem consome esse tipo de poliol, o máximo que pode acontecer é você achar que está comendo aquilo, que aquilo vai te ajudar a secar a barriga e não vai, tá? Então, assim, não é um adoçante não calórico.
Ele tem calorias, apesar de ter menos que o açúcar, e ele também tem um impacto glicêmico. Ele eleva a glicemia do sangue. Não tanto quanto o açúcar, mas ele também não adoça tanto quanto o açúcar. Então, a indústria acaba usando mais no produto para atingir o mesmo nível de dulçor. O real perigo do maltitol é quando ele é consumido por um diabético que acha, que lê ali que ele está consumindo algo que é zero açúcar e que ele acha que não vai ter significativo na glicemia dele, quando na verdade o maltitol eleva sim a glicemia no sangue. Depois eu vou colocar aqui alguns links de pessoas que testaram com aquele aparelhinho a elevação da glicose e também alguns artigos que falam sobre isso. Então, o real perigo é para pessoas que têm doenças metabólicas e que a saúde delas, né, a evitar consequências graves decorrentes daquela doença, que é o caso que pode dar vários problemas, cegueira, amputação, insuficiência renal, dependem do controle da glicemia. E estão comendo uma coisa achando que é zero, então eles vão comer com menos parcimônia, vão comer mais daquilo porque acham que aquilo é ok. E estão tendo uma elevação continuada da glicemia no sangue sem saber. Porque quando ele come uma coisa com açúcar, ele sabe que ele está comendo açúcar. Mas com maltitol, ele acha que aquilo é zero, que está tudo bem, que pode comer à vontade. Vou colocar aqui um trecho do vídeo que eu falei do teste do impacto glicêmico do maltitol no sangue. Um casal americano testou vários tipos de adoçante com aquele aparelhinho, mediu quanto que a glicose subiu depois de consumir cada um deles. Olha só o pancadão do maltitol. You guys love this one. And you still consume it. Why? I'm gonna die today. I'm gonna die on the toilet. Oh my goodness. Oh my God. So this is cool. They hit you right on the back with a 0 gram of impact carbs per serving. And then on the front it says kid and critic approved. Count maltitol the same way you would count erythritol, right? Wrong. That's completely, I mean, it's just dumbing things down and insulting your intelligence to just be like, yeah, just group them all together. Don't think about it. So whereas erythritol does not impact you whatsoever, maltitol spikes your blood glucose 40 points in 30 minutes. Basically sugar. Basically sugar. 80% of sugar. Maybe it's not as bad as everyone says. It is as bad as everyone says. When you see maltitol on the label, just read sugar. It is sugar. Yeah. Definitely stay away from this. Not diabetic friendly, not keto friendly. No.